Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Ler Açores. Hoje vamos conhecer o professor Mário Cabral. O nosso convidado da edição do programa de hoje não gosta de viajar, mas nem por isso as suas obras deixaram de chegar além fronteiras. Essas coisas são muito naturais, a gente conhece amigos e os amigos são convocados para isto ou para aquilo, ou vão a congressos aqui ou ali. Eu não sou de sair, sou muito estável, abomino fazer viagens, mas os meus amigos fazem. E vão conhecendo pessoas e é assim, portanto, vão a um congresso, há lá estrangeiros que também são poetas, trocam poemas, eles falam dos amigos e pronto, foi dessa maneira, muito natural, sem nada de... absolutamente natural. Há livros, são tantos. Eu agora estou-me a lembrar do Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, mas provavelmente apenas porque ele é muito grande e a gente depois fica com uma dimensão da leitura muito comprida, não sei. Lembro-me particularmente deste. Também porque é um romance que acompanha as personagens ao longo de uma vida e nós vemos muitas mudanças, né? E nada encanta mais do que ver pessoas a transformarem-se com a vida e com o tempo, porque eu não sabia distinguir o discurso literário do discurso filosófico. Fazia muita confusão entre as duas, entre os registros, que são registros completamente distintos. E fui muito penalizado na faculdade por isso, nos primeiros anos. A metáfora no discurso analítico fica muito feio. Agora eu reconheço que fica mesmo feio. E fazia ao contrário também. Então aí, enquanto escritor, é um erro que agora tenho por objeto e que fazia muito, que é uma literatura muito pensada. A poesia, por exemplo, era muito explícita às vezes. A poesia não tem nada que ser explícita. E esse vício vinha-me da filosofia. Muito pensada, muito racional. Agora, quando acontece é na brincadeira. Eu faço de contas que estou a definir um conceito, mas não estou, e o leitor percebe isso. Agora é já na brincadeira. Uma literatura demasiado explícita ou uma filosofia que não tem o rigor do conceito e da exatidão. Portanto, elas enfraquecem enquanto estão misturadas. O meu primeiro livro foi publicado, estava no Faial, foi uma edição de autor, é um livro de crónicas. Eu creio que ainda no século passado, mas se foi, é o único. Eu comecei a editar logo em 2000. O primeiro livro com chancela é de poesia, numa editora que já deixou de existir, com a crise elas vão desaparecendo, em Guimarães, a Pedra Formosa. Chama-se o meu livro de receitas. Depois passei para o romance e tive 2 livros publicados na Campo das Letras, no Porto. Um deles foi premiado com o prémio John dos Passos, em 2005, creio eu. Depois voltei, tenho um ensaio publicado na Empresa Nacional Casa da Moeda e tornei a voltar este ano, passado, 2012, à poesia, numa editora, e voltei também às Ilhas, uma editora de poesia, a Companhia das Ilhas, do Pico. Portanto, 6 ou 7, fora as coisas que a gente não considera, quer dizer, que nós não consideramos propriamente edições, mas de jornais, de folhetins e etc. Creio que são 6 ou 7 volumes já publicados. Um bom escritor deve falar daquilo que conhece. E a minha experiência é mais provinciana. Portanto, obviamente, as ilhas estão nesse sentido. As personagens são das ilhas, há livros que acontecem explicitamente nas ilhas, mas a poesia ficou muito citadina. Os autores eram muito citadinos. E já é a altura de nós introduzirmos outras dimensões do humano. Descartes tem uma frase muito conhecida no discurso do método, que ler é estar em conversa com as pessoas mais interessantes dos outros séculos. É cada vez mais uma fonte de prazer. Se nós tivéssemos que fazer um escalonamento de prazeres, eu acho que é de facto o mais perfeito. Quem experimenta aquilo não quer outra coisa, sei lá. Quem gosta de mariscos não quer coisa menor do que aquilo.
É um refinamento do gosto. Num livro nós somos todo o nosso ser é convocado. Não é nada dado. No cinema a gente tem a imagem, tem o som, é tudo dado. E então há uma preguiça grande. Num livro nós temos que inventar toda a cena, as personagens. É tão íntimo a relação do autor com o leitor. Nós temos que inventar tudo, então depois ver caras e pessoas era sempre menos do que a personagem realmente. O exercício é capaz de ser o exercício da inteligência, o máximo exercício da inteligência. O mundo não é mundo antes de ser mastigado dentro de nós. É como as vacas que comem e que ruminam. A leitura obriga a esse exercício de vaca, salvo seja. Nós temos que ruminar. Há uma grande interioridade e concentração neste trabalho. Isso obriga a um desenvolvimento mental, necessariamente. Quem lê, necessariamente, é mais profundo, pensa mais. Apetece-me armar em snob e citar Terêncio, que diz, é das poucas citações que eu sei de cor, sou homem, nada do que é humano tem por estranho. Sou uma pessoa que tem uma necessidade de reconstruir o mundo e que provavelmente tem a sorte, eu penso que tenho a sorte, de poder fazer essa trama, de organizar o texto. Nós acabamos por ser, no fundo, os primeiros leitores de nós próprios. Há um escritor português, agora não me estou a lembrar o nome, que dizia que escrevia os livros que gostaria de ter lido e que não estavam escritos. Isso acaba por ser uma sorte nesse aspecto. Quanto, efetivamente, nós nunca sabemos muito bem o que é que somos, quer dizer, quem é Mário Cabral. Eu acho que sou a última pessoa a saber, porque... E então, com a idade, isso vai acontecendo muito, a gente vai percebendo que talvez não interesse muito dar resposta a isso. A literatura e a filosofia juntas nesta edição do Ler Açores. Regressamos na próxima semana. Até lá, já sabe, boas leituras.